Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao canal Narcisismo Descomplicado, um canal que tem como objetivo ajudar pessoas que, como eu, sofreram abuso narcisista durante a sua vida e que precisam se recuperar e entender este transtorno de personalidade que pode ser muito nocivo para as pessoas que têm um narcisista em sua vida. Por gentileza, eu peço que você se inscreva, peço que comente, deixe o seu like e ative o sininho para as futuras notificações. E se você achar que esse vídeo for útil para alguém que possa se aproveitar do conteúdo, peço que compartilhe, tá bom? Pessoal, prosseguindo na análise do ciclo de abuso narcisista, esse ciclo que permeia toda a relação com o narcisista, hoje nós vamos para a segunda fase do ciclo, que é a fase da desvalorização. Como a gente viu no vídeo passado, gente, a relação começa com o chamado love bombing, que é aquela fase de ouro, em que a relação começa às mil maravilhas, com uma intensidade a 180 por hora, com aquela idealização feita pelo narcisista. E isso gerou, por parte da vítima, uma conexão emocional muito forte, um investimento pessoal na relação. O narcisista, como a gente viu no primeiro vídeo, ele despeja em cima da vítima toda aquela descarga de amor exasperado e sem medida que aquela vítima nunca sentiu na vida. Você até pode dizer para mim, mas Mário, todo início de relacionamento é assim. Todo início de relacionamento tem essa descarga de amor e tal, mas com o narcisista é diferente, é mais intenso, é algo mais assim grandioso, sem medida. Parece que você encontrou a sua alma gêmea em questão de dias, em questão de semanas. É uma coisa completamente sem freio, tá? É muito intenso e muito rápido. Ocorre que, após esse período do love bombing, após esse período da fase de ouro, em um determinado momento, aquela mesma pessoa que te colocava num pedestal, essa pessoa adota um comportamento praticamente oposto ao anterior. Começa a fase da desvalorização, que vem com várias críticas. Por exemplo, críticas às suas roupas, a crítica ao seu cabelo, crítica ao seu peso, pode vir com insultos, inclusive, gente, insultos através de piadas. O narcisista ele pode usar até de humor, de piadas para te desvalorizar. Tratamento de silêncio, traições, retirada de afeto e das relações sexuais e, até alguns casos, ofensas físicas. Nessa fase, os seus defeitos, as suas inseguranças, serão amplificados até o infinito. E tudo que a vítima tinha de qualidades viram defeitos aos olhos do narcisista. Mas aí você me pergunta, Mário, por que isso acontece? Por que o narcisista ele começa essa fase de desvalorização? Se ele aparentava tanto amor, carinho e afeto, se ele aparentava aquela pedestalização da vítima, por que ele muda? Pelo seguinte, gente, o narcisista ele tem um modo de pensar que nós chamamos de preto e branco. Isso quer dizer o quê? Que ele vê a vítima ou como uma pessoa perfeita, que é aquela pessoa que era a pessoa idealizada no início do relacionamento, ou como um ser desprezível que merece a sua punição. Ou seja, não existe uma área cinzenta em que defeitos e qualidades do outro possam coexistir. Então acontece o seguinte, aquela pessoa que até então era aquela pessoa pedestalizada, deificada, que estava compondo aquele Olimpos dos deuses, em dado momento essa vítima comete um suposto, entre aspas, erro, que magoa ou fere o narcisista e destrói aquela imagem idealizada da pessoa que outrora era perfeita.
O narcisista, gente, ele tem expectativas astronômicas que nunca poderão ser preenchidas, de modo que, invariavelmente, o polo oposto vai decepcioná-lo. Gente, não há como preencher esse enorme vazio do narcisista. Esse vazio que na fase de idealização eles acreditam que a vítima poderia preencher. Aquele buraco, o narcisista, ele achava que a vítima poderia preencher. Ele achava que aquela vítima poderia remediar toda essa situação de vazio e de buraco. Mas é aquilo, para preencher esse vazio, todo esse buraco, o polo oposto precisaria ser uma pessoa impecável e perfeita, coisas que são coisas que nós não somos. Nós não somos isso. Tá? Então, o que acontece? O narcisista percebe então que aquela vítima não era aquela perfeição toda que ele imaginava que ele era. Então ele começa a fazer o quê? Ele começa a punir aquela vítima. Por que ele pune? Porque com a desilusão, o narcisista vai sentir que foi a vítima que falhou com ele. É a vítima que tem a culpa pelas sensações ruins que correm pelo corpo do narcisista. É como se você quebrasse a promessa de fazer o narcisista feliz, completo e preenchido para sempre. O narcisista tem a nítida sensação de que você mentiu, que você o ludibriou. E daí o que eles fazem? Eles te punem por isso, praticando todo tipo de abuso físico e emocional que se instala nessa fase. Na cabeça do narcisista ou da narcisista, você merece todas as punições possíveis. A desvalorização, assim, é uma punição porque você não pode preencher todo esse vazio emocional deles, esse buraco emocional deles. Porque, mais uma vez, na cabeça deles, você mentiu para eles. Você traiu a confiança deles. Você acabou se mostrando a pessoa que no início você não era na cabeça doentia deles. O que acontece também é que a vítima vai pensar que ela é a culpada pela situação e irá fazer de tudo para arrumar uma solução para consertar essa conjuntura. A vítima vai fazer o possível e o impossível, porque ela vai ter aquele desejo ardente de retorno para a primeira fase, de ter aquela pessoa que supostamente a amava de maneira ardorosa, que botava ela no pedestal. Infelizmente, a vítima acha que a culpa é dela, porque o narcisista vai fazer a vítima achar que a culpa é dela. É uma fase extremamente confusa para a vítima, muito por causa da chamada dissonância cognitiva. O que é a dissonância cognitiva? É quando uma pessoa ela tem 2 ou 3 pensamentos opostos simultaneamente. Então ela acaba escolhendo pelo pensamento que dói menos para ela. Vejamos então, uma pessoa que passou uma certa quantidade de tempo sendo adulada, sendo adorada, sendo glorificada. De repente, aquela pessoa que tanto adulava e amava ela, começa a tratar ela de forma truculenta, violenta, abusiva. Se instala então a dissonância cognitiva. Por quê? Porque aquela pessoa que sofre o abuso pensa assim, mas gente, aquela pessoa que eu achava que existia e que eu ainda acho que existe, que eu acho que existe ainda, essa pessoa agora está me tratando dessa forma? Não é possível que essa pessoa tenha mudado dessa forma. Não. Eu acredito piamente que aquela pessoa do início do relacionamento ainda exista. Talvez essa pessoa que esteja endereçando a mim todas essas ofensas, esses insultos, esses maus tratos, talvez não seja essa pessoa que seja essa pessoa na realidade. A pessoa que realmente eu quero que exista na minha cabeça é aquela pessoa do início.
Então, vejam bem, se instala uma dissonância cognitiva, porque existe o pensamento daquela pessoa atual e o pensamento da pessoa anterior. E o nosso cérebro, ele é meio que programado para se entregar à ilusão de que a pessoa real é aquela pessoa do início, porque é mais confortável para o cérebro pensar dessa forma do que admitir a dura realidade. Principalmente para aquela pessoa que é carente, para aquela pessoa que tem autoestima baixa. Tá? E mesmo durante a fase da desvalorização, o narcisista ele vai alternar muitos momentos de desvalorização com poucos momentos de valorização, de agrado. E esses momentos de valorização e de agrado vão servir como nutriente para que aquela vítima permaneça no relacionamento, mesmo na fase da desvalorização. Tá, gente? Outra coisa também importante para se falar é que a desvalorização também tem o efeito de jogar a vítima para baixo do patamar do narcisista, o que lhes confere um aumento de ego e também de ganho de controle sobre o outro. Por quê? Como assim ganho de controle? Pelo seguinte, na fase de desvalorização, o relacionamento vira já uma montanha-russa. A relação vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo. Isso meio que vicia a vítima. E a vítima não consegue se distanciar, ela não consegue se desligar, porque a vítima meio que se vicia no abusador. Então a desvalorização serve como um instrumento de controle sobre o outro. Infelizmente é isso que acontece, gente. Isso é o que acontece. A gente precisa frisar também que a fase de desvalorização, pessoal, ela é inevitável. Ela pode acontecer mais cedo, ela pode acontecer mais tarde, mas ela é inevitável. Por quê? Porque vai chegar uma determinada hora em que variavelmente você vai desapontar o narcisista e a sua imagem idealizada vai quebrar. Sua imagem idealizada vai quebrar, o narcisista ele vai se sentir traído, ele vai se sentir ludibriado, e aí a punição começa. A punição começa com tudo que há de mais cruel que possa ser usado contra uma pessoa. Retirada do afeto. Todos aqueles bom dias, boa noites, meu querido, minha querida, vão diminuir. O eu te amo vai sumir. As relações sexuais vão se esvaziar. Elas vão ficar muito raras, porque o narcisista também usa o sexo como controle, como instrumento de controle. O narcisista ele vai começar a projetar essa idealização em outras pessoas, o que fatalmente vai cair numa situação de traição, o que precisa ser objeto de um outro vídeo autônomo. E aí a vítima vai sofrer. Infelizmente ela vai sofrer. E eu posso dizer isso com autoridade porque eu já passei por isso. E a fase de desvalorização, ela é muito dolorida, porque ela diminui a sua autoestima, diminui o seu senso de valor, anula a sua identidade. A fase de desvalorização acaba com a vítima, deixa a vítima no chão e ainda deixa a vítima pensando que a culpa de tudo que está acontecendo é dela. É impressionante, gente. É impressionante, mas é isso que ocorre. Após essa fase de desvalorização, vem a chamada fase do descarte. Parece lixo, né, gente? Porque o que se descarta é lixo. O que se descarta é entulho. Mas é isso que acontece. É o descarte. O narcisista, ele descarta você. O descarte é a terceira fase do ciclo de abuso narcisista que em outro vídeo nós iremos abordar, tá? Mas hoje aqui ficaremos somente com essa segunda fase do ciclo de abuso narcisista,
que é a fase da desvalorização. Mais uma vez, resumindo aqui, você era uma imagem idealizada. E na medida em que você, em algum momento falha, supostamente falha, né, gente? Entre aspas, falha. Aquela imagem idealizada quebra, o narcisista se sente traído e ele projeta todo o esgoto emocional para cima de você, fazendo você sofrer de variadas formas. É triste, mas é verdade. Tá bom, gente? Gente, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, apesar do tom meio dark do vídeo, mas eu espero que vocês tenham gostado. E peço mais uma vez, por gentileza, que você se inscreva, que você comente e que você deixe o seu like, ative o sininho e enderece esse vídeo para os seus amigos e familiares. Tá ok, gente? Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Que Deus abençoe e até a próxima.